Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Jo do canal Bela Flor e no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês, mostrar algumas suculentas lindas que temos aqui no nosso cultivo. Para você que ainda não cultiva suculenta e tem desejo de cultivar, começa aí o ano de 2022 comprando as suas primeiras plantinhas e você vai ver como é apaixonante você cultivar essas lindezas. Mas eu quero deixar aqui para vocês algumas dicas. Então o vídeo de hoje vai ser: se você quer ter sucesso no cultivo de suculentas, assista esse vídeo aqui que eu vou dar algumas dicas aí do que você precisa saber antes de você comprar a sua suculenta. Se ela é uma suculenta de sol pleno, se ela é uma suculenta de meia sombra. Então, primeira dica é: eu preciso saber que espécie de suculenta que eu estou adquirindo para mim saber aonde eu vou cultivar na minha casa. Eu estou comprando uma suculenta de sol pleno ou eu estou comprando uma suculenta de meia sombra, que é o caso das Raortia, que eu vou lá mostrar para vocês. Olha só, por exemplo, as Raortias, as Gastérias, as Aloes são suculentas de meia sombra. Não é suculenta de sombra, tá, pessoal? Suculentas de meia sombra. Vocês estão percebendo que elas pegam sol. Aqui estão pegando o solzinho da manhã. Aqui, esse canteiro ainda não refiz, vocês podem perceber que ainda tá com o limitador de plástico, ó. Mas elas ficam na proteção da minha cica. Então, elas são suculentas de meia sombra. Se eu colocar elas no sol pleno, algumas não vão resistir. Então, eu preciso saber primeiramente se ela é de sol pleno ou se ela é de meia sombra, para mim poder tá adaptando no meu jardim. Ou se ela é um cacto, olha só os cactos, sol pleno. Aqui no meu jardim eu cultivo no sol pleno. E a segunda dica que eu tenho para falar para vocês é a adaptação. Quando eu adquiro uma suculenta ou um cacto, eu preciso adaptar ao meu clima, adaptar no meu jardim. Aqui vocês podem perceber que todas as minhas suculentas e cactos são no tempo, sol e chuva. Mas quando a gente fala sol pleno, você tem que pensar na sua região. Como que é a minha região? Se for um sol muito escaldante, os cactos aguentam, mas algumas suculentas, por exemplo, as equevérias, é o caso dessas lindonas aqui, também eu cultivo no sol pleno, sem proteção alguma de sombrite. Mas a sua região é muito quente, você vai fazer teste, você vai colocar ela no sol pleno, aos pouquinhos, sol da manhã primeiramente, primeira semana, né? Segunda semana você vai colocando ela algumas horas a mais no sol, vai adaptando aos poucos, porque eu sempre vejo algumas amigas falando que depois de alguns dias de chuva, quando vem aquele sol muito escaldante, queima a suculenta. Então você precisa fazer testes aí na sua região para ver a resistência da suculenta para o sol da sua região, se você precisa colocar um sombrite para que ela não fique exposta no sol pleno, tá? Então é questão de região e testes, porque aqui fica tudo no sol pleno, depois adaptada, não queima nada. Os eônios, eu vejo muitas pessoas falar que eles não resistem sol pleno. Olha só, esse aqui está no sol pleno. E esse aqui está no sol pleno, né? Então depende também da região. Segunda dica, então, a adaptação ao seu ambiente, adaptação ao seu clima, adaptação ao seu jardim. A terceira dica para os iniciantes de coleção de suculentas, ou que não seja uma coleção, eu quero comprar só uma plantinha, mas eu tenho certeza que se você conseguir cultivar a sua primeira suculenta, aos pouquinhos isso vai virar uma coleção, porque a gente se apaixona no cultivo. Eu sei disso, aconteceu comigo e acontece com muitos amigos meus. Então já vamos dizer que é um começo de coleção. Se você aprende a cultivar, pega o jeito com elas, vai virar uma coleção com certeza. Terceira dica então, para você que vai iniciar a sua coleção de suculentas aí para o ano novo ou
já está começando agora para Natal, ganhando suas primeiras suculentas de presente. Suculenta gosta de substrato bem soltinho, bem drenável, para que ela possa absorver a água que ela precisa e não fique substrato, o solo encharcado. Então você precisa fazer sempre um substrato bem drenante e observar se o substrato não está ficando encharcado. No próximo vídeo eu vou mostrar como que eu preparei o substrato para pôr aqui nesses canteiros, olha só. Aqui pode chover uma semana que o substrato tá bem soltinho. A única coisa que eu vou precisar saber é que se o substrato é bem drenante, no caso de jardim assim, ó, eu vou precisar fazer mais regas quando é verão. Por exemplo, agora nessa época do ano, que aqui é bem quente, por exemplo, vocês podem perceber que é cedinho da manhã e olha o solzão que está. Lá daquele lado que eu tava mostrando agora pra vocês, ó, tá sombrinha, ó. Mas aqui já está um sol escaldante. Eu preciso molhar pelo menos umas 2 vezes por semana, porque senão, olha, eu molhei ontem elas, por isso que elas estão com água no miolinho. E eu molho com a mangueira bem tranquilo. Então, como eu tava falando do substrato, como eu fiz um substrato bem mais drenante para elas agora, nessa reforma que a gente fez no jardim, eu tenho que fazer mais regas. Eu já percebo que elas estão precisando um pouquinho mais de água. E a quarta dica é escolher aonde que eu vou plantar a minha suculenta. Eu vou plantar ela no jardim ou eu vou plantar ela num vaso? Se eu vou plantar no vaso, que vaso que eu vou usar? Vaso de barro ou vaso de plástico? Então, eu sabendo no qual vaso que eu vou usar ela, plantar ela, eu já sei como que eu vou cuidar dela. Vaso de barro seca bem mais rápido se ele não for impermeabilizado, porque ele absorve a água. Canteiros no chão, como tem muito substrato, demora um pouquinho mais para secar, dependendo do clima, né? Ah, é verão, tem que prestar atenção nisso também. Tá muito quente essa semana. Para mim saber se tá precisando de rega, como é que eu posso fazer, Jô? Pega um palitinho de churrasco, finca no substrato que você já vai ver como que está o substrato. Precisa de rega, não precisa. Vaso de plástico segura mais umidade, porque ele acaba, soa em volta dos vasos e essas gotículas que ficam em volta do vaso automaticamente deixa o substrato mais úmido. Então, vamos lá para a sexta dica já. Sexta dica é observação. Eu preciso observar a minha suculenta. Ela está colorida? Se ela estiver verde, sem cor, tá precisando ser adaptada no sol. O substrato, já falei para vocês, cuidar, observar se não está muito úmido ou se não está muito seco. Ah, minha suculenta está ficando compridona, é uma echeveria, que ela é de roseta, igual essas aqui, por exemplo, está ficando compridona, tá precisando sol. Então, observação é muito importante no cultivo das suculentas. Ah, ela não tá muito bonita. Ela tem uns bichinhos, que é o caso dessa linda minha aqui, ó. Que é a Angel. Tem umas formiguinhas, ela adora pegar pulgão e cochonilha, ó. Preciso fazer uma observação melhor nela e passar o inseticida. Tá com pulgão. Preciso, então, sempre observar a minha suculenta, senão eu perco ela para as pragas, porque as pragas adoram acometer nossas suculentas. Então precisa ser observado a aparência da minha planta, como que está o meu substrato. Se tem algum bichinho, alguma praguinha, temos que estar sempre observando para que a gente venha ter sucesso no cultivo e sempre venha ter plantas lindas. E a sétima dica para vocês que vão comprar uma suculenta nova, observar a planta na hora de comprar. Ela não tem nenhuma praga, ela tá saudável para depois eu trazer para o meu jardim. Porque se você não sabe cultivar a suculenta ainda e você já traz uma planta para sua casa que não está saudável, dificilmente você vai conseguir fazer ela sobreviver. Então, precisa observar se a suculenta está com uma boa aparência, se é uma suculenta que não está com pragas, para que eu possa trazer para o meu jardim. Se eu já tenho experiência e gostei de uma suculenta, ela está com uma praguinha, está com defeito, mas está mais barata para mim comprar, eu posso comprar. Por quê? Porque eu já tenho experiência e vou conseguir salvá-la. Mas se eu não tenho experiência, dificilmente eu vou conseguir salvar a suculenta. Então, sétima dica, observar bem a planta antes de comprar, antes de trazer para casa, para ver se ela está saudável. Oitava dica, quando você vai comprar uma suculenta,
Bom, eu não cultivo suculentas e quero começar com a minha coleção. Começa comprando suculentas mais baratas, mais resistentes, mais comuns. Essas que vêm em grande quantidade nas floriculturas são as ideais para você estar começando. Porque se você às vezes, eu acho linda uma suculenta mais rara, por exemplo, eu acho linda uma cante e quero comprar uma cante, eu quero ter uma cante. Eu vou começar por ela. Gente, além dela ser um preço um pouquinho mais caro, se eu perder o prejuízo é maior e ela é um pouquinho mais difícil de adaptar no cultivo. Então, toma cuidado na hora de você comprar. Compra uma suculenta mais simples, que é linda também. Como, olha só essa jade aqui, que coisa mais linda, que coisa mais fofa. Então, é uma suculenta mais simples, que não tem tanto mimimi aí no cultivo, porque tem algumas suculentas que são mais difíceis de cultivar. As agavoides, por exemplo, hoje eu consigo cultivar minhas suculentas, ó, já faz bastante tempo que eu estou com elas aqui, ó, no tempo, sol e chuva, mas as agavoides são muito perigosas. Eu tenho muitas pessoas que eu conheço que cultivam agavoides e não conseguem cultivar agavoides na chuva. E dizem praticamente que é impossível, mas eu fui tentando e obriguei elas a acostumarem no sol e na chuva. Então essas minhas aqui ficam na chuva, mas elas são bem perigosinhas assim para quem vai iniciar no cultivo, tá? Perdi algumas, confesso para vocês, mas eu não parei de fazer testes. E uma das principais coisas que a gente precisa fazer no cultivo das suculentas é fazer testes. Depois que você compra a primeira planta e começa a coleção, começa a cultivar, você vai experimentando, vai fazendo testes, que você vai pegando experiência. Quanto mais teste você faz, mais experiência você pega no cultivo das lindonas, tá bom? Então, tenta comprar suculentas mais fáceis de cultivar. Uma orelha de elefante é super fácil de cultivar. Essa aqui é uma planta mais comum, a metálica, mas ela gosta de dar bastante fungo, então fica de olho aí. As patinhas de urso é muito fácil de cultivar, mas tem que fazer uma adaptação com cuidado no tempo. Olha só, que linda que tá a coloração das minhas, maravilhosas. Essa é a comum e essa é a variegata. Olha só como tá linda, mas tem que ter cuidado na adaptação no tempo. Essa Angel, por exemplo, que eu mostrei para vocês antes, ela adora dar pulgão. Então, se você compra como iniciante uma suculenta dessa, você leva um susto quando você vê ela cheia de pragas e vai querer desistir do cultivo. Então, toma cuidado na hora de comprar. Compra suculentas mais fáceis de cuidar, mais fáceis de cultivar. Olha só que linda que tá a minha línguas. Eu passei antes por ela e não falei nada, mas olha só como tá maravilhosa e saindo duas hastes florais. Então, suculenta fácil aí de cultivar. Qual é, Jô? Me deixa uma dica. A Jade é muito fácil de cultivar. A Fred Ivens é muito fácil de cultivar. Tem esse cedro maravilhoso que fica lindo em arranjos, que é o nosso cedro rubro-tiquitundo verdinho. Tem esse aqui que é o cedro pastifilo. A Jade Mini também é de muito fácil cultivo. Temos também a Fantôme, que aumenta muito, é de fácil cultivo também. Então tem várias plantas que você pode adquirir, que são lindas e de muito fácil cultivo. Essa é a Mona Lisa, ela fica gigante, é de muito fácil cultivo também. Mostrei lá no outro canteiro uma Fred Ivens e olha o tamanho dessa aqui, ó. Suculenta de muito fácil cultivo e olha quanta muda ela dá. Tem essa linda aqui também, ó, que é a Supreme, de muito fácil cultivo. Os eônios são plantas lindas e de fácil cultivo também. Perle Volumberg. Então tem várias opções de plantas lindas e coloridas para você estar adaptando no seu jardim e começando no cultivo por plantas mais comuns. Porque se você começar a cultivar pelas mais caras, as mais raras, às vezes você vai ter uma decepção. Então começa aí pelas mais baratinhas, as mais comuns, que você vai conseguir ter sucesso no cultivo e eu tenho certeza que logo logo você vai ter uma coleção gigantesca. Gente, eu estou mostrando aqui para vocês essa Metal Sky para explicar para quem não sabe ainda, né? Quando acontece isso da planta mãe morrer, é porque deu haste floral no centro. Olha só, que deu haste floral no centro, então morreu a planta mãe
e ficou só as mudinhas dela. Já tirei 2 mudas dela. Quando acontece isso, dá muitas mudas. E aqui aconteceu com outra, ó. Essa aqui deu várias hastes florais em volta e deu uma no centro, ó. Eu acabei de cortar. Então, com certeza, ela vai começar a dar mudas e depois eu vou perder essa planta. Olha que lindona essa branquinha aqui também, bem gigantesca. Os cactos também são de fácil cultivo. Esse aqui é um rabo de rato, que a gente chama popularmente. Aqui atrás eu tenho uma Albert Vines. Já é uma suculenta que, pra mim, não foi de fácil cultivo. Agora que eu peguei o jeito com ela, ó, tá crescendo. Então, pessoal, tem plantas que até com a gente, que cultiva há mais tempo, temos dificuldade. Então, por isso que eu falo pra vocês, escolhe as mais populares, as mais comuns, que você vai ter sucesso no cultivo. Espero ter ajudado vocês com esse vídeo, com essas dicas que eu deixei aqui pra vocês. Eu acho que essas são umas das principais dicas que você precisa saber antes de adquirir a sua primeira suculenta. Mas se você quer saber alguma coisa que eu não falei aqui, deixa pra mim nos comentários que eu venho explicando pra vocês com todo prazer em formato de vídeo ou respondendo vocês lá nos comentários, tá bom? Eu não sei tudo, tá? Eu tô aprendendo aos pouquinhos com o meu cultivo e aprendendo também com vocês, com as dicas e com os comentários de vocês, tá bom, meus amores? Sou muito grata pela presença de cada um de vocês aqui no nosso canal, pelos comentários, pela participação, que estão sempre interagindo comigo. Sou muito, muito grata à vida de cada um de vocês. Se vocês gostaram, não esquece de deixar aquele joinha. Se você não é inscrito no nosso canal e quiser estar se inscrevendo, seja muito bem-vindo. Um grande beijo no coração de vocês. Até um próximo vídeo e tchau, tchau!